nós finalizamos então espírito e matéria. Ficou bem clarinho para a gente essas duas distinções, em questão dos dois elementos fundamentais, espírito e matéria. E a gente pretende não ver nunca mais isso, né? Porque durante aí 7 dias, eu tive bastante gente perguntando daqui e de lá, e eu percebi que isso ferveu um pouquinho a cabeça de muita gente aí, né? Só que tem um detalhe. Kardec gostou do assunto. E hoje ele voltou de novo com matéria. Então é aquilo que a gente diz, né? É uma construção. Às vezes a gente pensa em sair já compreendendo tudo, e é uma construção que nós vamos fazendo dia a dia, passo a passo. Kardec às vezes parava de perguntar, lembra disso, para poder mergulhar um pouquinho mais e depois retornar com outras perguntas. Dentro do conhecimento dele, científico da época, mas também com aquela força que os espíritos já traziam dele buscar sempre um tanto mais, né? Então hoje, nós estamos das causas primárias, no 2º capítulo, dos elementos gerais do universo, propriedades da matéria. Então, nós vamos voltar a falar de matéria, que não é a matéria que nós estamos acostumados, certo? Certo, mas também pode ser que nós vamos ter que olhar agora as propriedades, as qualidades, ou seja, as qualidades que diferenciam o material do outro. Kardec vai querer saber nessas propriedades como que nós conseguimos diferenciar então um material de outro, uma vez que vem tudo de uma única fonte. Como agora eu entendo essas qualidades? Matéria, quando nós pensamos, aquilo que tem massa, que ocupa lugar no espaço, que tem volume, que tem densidade. Nós pegamos como exemplo as qualidades ou as propriedades da água líquida, transparente. O que mais? Ela tem volume. Ela entra em estado de ebulição a 100 graus. E outras tantas outras qualidades. Ela é condutora de energia elétrica? Se eu mudar a matéria, se eu mudar o material, se eu for para outro elemento, como um ferro, ele é mais duro do que uma água. Ele vai conduzir mais do que a água. Ele não é transparente. Como eu consigo entender ou diferenciar esse tipo de matéria? Porque é um material diferente. A água, de repente, ela evapora. Eu não a vejo. O ferro, não. Também. Dependendo do grau que nós elevarmos, muito acima da água, também. Se nós vamos para o oxigênio que nós respiramos, aí nós já não vimos, mas continua sendo o estado material. Então, qual é a propriedade? Qual é as qualidades da matéria? Como eu consigo diferenciar uma coisa da outra? Porque até então a gente estava olhando só para as coisas do mundo. Aquilo que a gente vê, aquilo que eu consigo medir, que eu consigo pesar. De repente a gente começa a entender que matéria é tudo aquilo que não é espírito, mas tem coisa que eu não vejo, eu não consigo medir, não consigo pesar. Aí Kardec ficou doido. E nós também. Então é isso que ele busca aqui, compreender melhor as qualidades da matéria, tá bom? Alguém tem alguma coisa mais para trazer de contribuição? Então vamos lá. A ponderabilidade é atributo essencial da matéria. O que é ponderabilidade, né? É o que nós falamos, a condição de conseguir medir. Atributo essencial, que eu não posso deixar de ter. Ou seja, se a matéria deixar
as condições de ser medida, ela deixa de ser matéria? Se eu não conseguir medir, se eu não conseguir analisar, pesar, pegar o volume, pegar a massa, pegar a densidade, ela deixa de ser matéria? Hoje a gente fala que não, mas no tempo de Kardec, ou quando nós começamos a estudar o Livro dos Espíritos, para nós a gente já diria, não, se ela perdeu a massa, ela não é mais matéria. Porque matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. Então o Kardec está perguntando, a ponderabilidade é um atributo essencial? Obrigatoriamente eu preciso ter condição de medir? Ela consegue ser matéria sem ter peso? Eu posso imaginar a matéria dessa forma? É isso que Kardec está perguntando. Nós conseguimos imaginar? O que mais que a gente tira da pergunta? A ponderabilidade é um atributo essencial, vamos ganhar um destaque, de toda a matéria. Porque essa matéria aqui, ele não está definindo uma matéria, isso, não, de toda a matéria. Agora nós vamos ampliar, até chegar lá no princípio material. Aí os espíritos vão trazer para Kardec que sim, que é um atributo essencial da matéria. É necessário eu conseguir ver, pesar, medir. Mas aí ele coloca, da matéria como a entendeis. Porque nós ainda não vamos conseguir entender além do que os nossos sentidos estão trazendo. Da matéria como a entendeis, sim. Ou seja, da matéria visual, dos sentidos que eu toco, né? Então eu preciso ter esse olhar de volume. Não, porém, da matéria considerada como fluido universal, que é essa matéria mais perfeita, mais pura. Ou seja, nessa condição do fluido universal, eu não vou conseguir medir, eu não vou conseguir observar. Nem por isso, entretanto, deixa de ser o princípio da vossa matéria pesada. Não é porque eu não consigo ver, não consigo medir, não consigo observar volume, não consigo entender ela ocupando um lugar no espaço, que ela vai deixar de existir. Há muitas coisas que existem mesmo que nós não consigamos ver, medir, enfim. Nós falamos isso lá na introdução. O que mais a gente traz? Há duas visões. Os espíritos estão trazendo isso para Kardec. No plano da ciência ou do plano material, é a primeira resposta. Quando nós olhamos ou tentamos compreender matéria pelo olhar da ciência, é aqui que ele vai trazer. Então eu preciso entender pelo olhar da ciência aquilo que eu consigo medir. Porém, pelo olhar espiritual, não. São esses dois olhares que ele vai trazer também. Já colocando que a ciência busca aquilo que a questão espiritual não busca, porque já é uma realidade. São dois olhares diferentes. Que a ciência quer confirmar aquilo que prova nos sentidos. E a questão espiritual, não. Então vamos seguir. Eu trouxe um texto da Gênesis para a gente... Ali esse fluido você é ponderável, mas para alguém é ponderável. Né? Para nós, Porque para os espíritos mais elevados, sim, né? Nós não conseguimos...
como característica da matéria. Sim. Etérea e sutil, né? Constitui fluido vos é imponderável. Para nós não conseguimos medi-lo, senti-lo, observá-lo. Mas alguém consegue. Os espíritos mais elevados... Genericamente, toda a matéria é ponderável. Sim. Esse etéreo. Não para nós, né? Não para nós, mas ela é. Alguém consegue mensurar. Mas aí ele fala, é isso aí, ó, mas ó, da matéria como a entendeis. Nós ficamos nessa. Nessa daqui, né? Isso. Esse etéreo é muito complicado ainda na mente da gente. Eu acho que eu vou trazer agora, eu acho que vai dar uma... 1860. 1850. 1850 aí. 50 anos depois, ou 60 anos depois, vai se verificar algumas coisas que estão ali, que a ciência passou a entender outras Definições de olhares de matéria, né? Inclusive, quanto tipo de matéria que nós não conseguimos ainda imaginar que existe, né? Que esse é o ponto. Perfeito. Então vamos lá, ó. Esse texto nós lemos, esse item 2, quando nós fizemos o estudo anterior, ó. Então é lá da Gênesis, vai trabalhar os milagres, capítulo 4, os fluidos. Natureza e propriedade dos fluidos, elementos fluídicos. O fluido cósmico universal é, como já foi demonstrado, a matéria elementar primitiva, cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza. Quantos corpos existem que nós desconhecemos? Esse é um ponto. Agora, o importante desse texto está aqui, ó. Como princípio elementar do universo, ele assume dois estados distintos, o de eterização ou imponderabilidade, que se pode considerar o primitivo estado normal, o puro, certo? E o de materialização ou de ponderabilidade, o tangível, que nós conhecemos, que é a matéria pesada. Nós temos lá no princípio, etéreo, eterizado, e é o que nós estamos vendo aqui. São esses dois estados, que é, de certa maneira, consecutivo àquele. Então, o tipo de matéria pesada é consecutivo à matéria pura, tá? Cada um desses dois estados dá lugar, naturalmente, a fenômenos especiais. Ao segundo, pertence ao mundo visível. Visível. Aquilo que eu vejo. Tá? Então, quando eu penso em estado material, materializado, mundo visível. E ao primeiro, os do mundo invisível. Então, nós temos que lembrar disso. Tem coisa que eu consigo ver, tem nível material que para nós é invisível. Os chamados fenômenos materiais, são da alçada da ciência propriamente dita. É o que nós falamos naquela questão anterior, a divisão entre o olhar da ciência e um olhar espiritual, né? Os outros qualificados de fenômenos espirituais ou psíquicos, porque se ligam de modo especial à existência dos espíritos. Nós entendemos que tudo é uma matéria só. Tudo vem do fluido cósmico universal. Ela tem as derivações, mas há derivações ou transformações desses fluidos que nos são perceptíveis ou visíveis. E há alguns que não. Esses que não nos são, eles estão mais ligados aos fenômenos espirituais, que vai estar ligado especialmente à existência dos espíritos. Tudo bem até aqui? Então Kardec vai trazer uma observação para nós, ó. Uma anotação. A gravidade é uma propriedade relativa. Ué. Relativa para quem? Porque a gente está vivendo o mesmo estado de gravidade aqui. Então, quando a gente fala de lei de gravidade, a gente acha
que ela está atuando igual em todo lugar. Só que a lei de gravidade está ligada diretamente à constituição material das coisas. Então depende da propriedade material para eu entender que a lei da gravidade também é relativa. Então olha como Allan Kardec vai trazer. Ó. Fora das esferas de atração dos mundos, não há peso, do mesmo modo que não há alto nem baixo. Se matéria, eu estou pensando em peso, em massa, ele está falando, essa imaginação de vocês, nossa, só vale se a gente estiver encarnado aqui. Porque quando o astronauta vai para o espaço, isso aí acabou, não tem mais sentido. O que é o peso, ou o que é essa ponderabilidade que nós estamos falando? Nessa época, acho que os astronautas nem tinham subido ainda, né, Marcelo? Então, quando a gente pensa nas propriedades da matéria, vai depender muito de quem está observando. Qual é o ponto de observância? Como o Dani colocou, para um espírito bem mais elevado, o que a gente entende aqui não é a realidade, porque já teve várias decomposições dessa questão material. A alto e a baixo? Porque muitas leis a gente pensa do que está em cima, embaixo, questão de pressão. O que é alto e baixo? Não pode ser lado? Qual é a direção do universo? Será que estão de ponta cabeça? Será que a gente está de lado? Ou vamos defender que a Terra é plana? Vamos avançar? A matéria, questão 30. A matéria primitiva é formada de um só elemento ou de muitos elementos. Lá na questão 27, os espíritos já tinham falado para Kardec que era de um único elemento. Ele está perguntando de novo. Porque ele está falando assim, ó, a matéria, né, tudo que a gente está pensando, todos os elementos, ele parte de um ponto único. Todas as variações que nós temos parte de um ponto único. De um só elemento primitivo. De novo, os espíritos voltam e vão dizer sobre fluido cósmico universal, fluido universal. De um só elemento primitivo. Qual era a definição nessa época dos elementos que constituía tudo no universo? Nós falamos no encontro anterior. O fogo, a água, a terra e o ar. Existia ainda a ideia de que tudo vinha daí. Então Kardec volta. É de um elemento só? Tem certeza? De um só elemento primitivo. Os corpos que considerais simples não são verdadeiros elementos. São transformações da matéria primitiva. O que são os corpos simples? Os elementos da tabela periódica. Ou vamos pensar, aquilo que estava sendo observado pela ciência daquele momento. É o que ele está dizendo. Não são verdadeiros elementos, eles já são transformações. Então ficou claro para nós que quando nós chegamos em um elemento como o ferro, na verdade ele vem de alteração do fluido universal. Ele passa diversas modificações, une lá moléculas, une tudo. E aí ele chega no elemento ferro. Embora ele seja uma ligação, um elemento simples. Ele não está misturado como a água, H2O. Então, só o hidrogênio. Ele também veio transformado no fluido cósmico universal. Então, fluido cósmico universal, fluido universal, mesma coisa, tá? Vamos seguir desse princípio. Então, tudo vem da matéria primitiva, né? Tudo vem do fluido cósmico universal. Parece muito simples isso. Embora a gente ache complexo, parece muito simples. Porque eu olho a constituição do corpo humano, eu vou trazer o exemplo que nós já trouxemos, e eu olho a constituição de uma planta,
parece muito simplório, muito fácil, a gente fala assim, veio do mesmo lugar. Então, para esse tempo, é isso que a gente tem que pensar. Kardec está falando, mas veio do mesmo lugar, da mesma propriedade, do mesmo elemento, da mesma substância. Teoricamente, fica muito fácil pensar assim. É lógico que depois tem as suas variações. Porque mais complexo seria eu pensar que para cada tipo de objeto eu tivesse uma matéria inicial diferente. Aí seria muito difícil. Tá? Então, se é de uma matéria única, matéria formada de um único elemento, ele vai perguntar, então qual é a origem? Se há diversas propriedades ou tipos de matéria ou de material, qual é a origem disso? De onde vêm esses diferentes tipos materiais? Eu tenho pesos diferentes, eu tenho cores diferentes, eu tenho constituições diferentes. Tinha que ser tudo igual. Tudo de plástico ou tudo de ferro. De onde vem essa variação? E não é uma ou duas, não. É infinitas modificações ou variações que a gente encontra. Se a gente olhar para a natureza, então, amplia mais ainda. Se a gente pensar se nós pensarmos, por exemplo, no grafite e no diamante, eles vêm do mesmo lugar, não vêm? Do mesmo elemento? E por que que eles são diferentes? Da onde origina essa diferença de um material que se transforma em outro, mesmo material? Vamos seguir então. A resposta é simples, mas ele vai retornar de novo o que nós já sabemos. Ó. São modificações que as moléculas elementares sofrem por efeito da união em certas circunstâncias. Então vamos lá. São modificações que as moléculas elementares é quando há junção de átomos. Antes disso. A subatômicas, mas naquele tempo a gente não sabia ainda nada subatômico. Que sofrem por efeito da sua união, da união com os átomos aí, em certas circunstâncias. Certas circunstâncias, porque vai depender do tipo de manipulação que eu vou estar fazendo com os elementos. Eu posso juntar o hidrogênio com alguma coisa, posso juntar o oxigênio com quais são as circunstâncias, em quais meios, vai depender. São essas modificações, essas uniões desses elementos que vão trazer a origem de tudo. Ele está tentando trazer para nós, para a gente entender como que tudo é feito e como é possível a gente pensar nisso. Porque ficou muito complexo o fluido universal, tudo vindo dele. Só que quando a gente joga para o campo da ciência, a gente percebe que a ciência vai nos respondendo isso. Na composição dos elementos, quando junta uma coisa, um elemento com o outro, quando junta um número de átomos maiores. Então a gente vai tendo diferentes tipos de materiais, diferentes tipos de elementos, né? Hoje a gente tem o que a gente chama de agregação e desagregação atômica, por exemplo. Então hoje muitas coisas se explicam mais do que naquele tempo. Mas nesse tempo a gente não tinha nem microscópio avançado para conseguir ver coisas mínimas, né? Então eles já estão trazendo nesse tempo aqui uma observação muito à frente do tempo. Tá? Você imagina o que tinha de energia nessa época, ao fazer as junções? Nossa, quando os elementos não sabia nada, né? A energia que era no universo.
continuam fazendo, só que nós vamos perceber. Sim, continuam fazendo. Então agora ele quer confirmar se o raciocínio dele está certo. Então ele entendeu de novo. Então agora ele quer falar, olha, de acordo com o que vocês disseram, de acordo com o que eu entendi, de acordo com aquilo que nós observamos até agora, aonde ele vai? Os sabores, os odores, as cores, o som, a qualidade venenosa ou salutares dos corpos. Em resumo, tudo não passaria de modificação de uma única substância primitiva? Como eu posso imaginar o cheiro de uma rosa vindo do mesmo lugar de um cheiro de esgoto, por exemplo? Tudo deriva de uma única substância. É isso que eu entendi? Porque quando eu olho para a infinidade de cores que a gente consegue fazer, quando eu imagino que eu tenho substâncias ali que são saudáveis, mas eu também tenho substâncias que são venosas, só muda a dosagem, por exemplo, vem do mesmo lugar, um remédio que cura e um veneno que mata, por exemplo, do mesmo elemento, mas como? Eu uso um pesticida para matar alguma peste, nessa mesma substância aqui eu estou lá alimentando, tomando um suco, por exemplo, da mesma substância. Vem daí? Sem dúvida, sim. Sem dúvida, e que só existem devido à disposição dos órgãos destinados a percebê-lo. Então, olha agora, eu só consigo perceber essa variação das propriedades da matéria porque os meus órgãos, ou seja, a constituição do corpo nos 5 sentidos, nos deixam perceber. Então eu preciso da matéria, o espírito precisa agir na matéria. Para ele agir na matéria, ele precisa percebê-la. No estado que nós estamos, nós só conseguimos perceber aquilo que é necessário para nós evoluirmos. Então tudo isso vem do mesmo lugar. Mas a gente só consegue perceber as modificações, que são limitadíssimas do nosso ponto de vista, por devido à disposição dos nossos órgãos. Então por que eu preciso ter um corpo material? Para poder justamente entender, sentir essas modificações do fluido cósmico universal chegando em outras propriedades, fazendo outros níveis materiais. Então a gente percebe que há uma interação das propriedades com a questão biológica, né? Podemos avançar? Então Allan Kardec vai trazer uma observação para nós. A demonstração deste princípio se encontra no fato de que nem todos percebemos as qualidades dos corpos do mesmo modo. Então tem corpo que é constituído de algumas propriedades e outros corpos que têm um pouquinho de diferença. Porque agora ele vai trazer para nós, enquanto que uma coisa agrada ao gosto de um, para outro é detestável. Quer dizer que se fosse tudo igual, teve uma pergunta lá atrás, se tudo é igual, todo mundo ia gostar das mesmas coisas, porque o gosto ia ser idêntico. O que uns veem azul, outros veem vermelho. Tem gente que é daltônico. Eu com a Vanessa é uma briga danada, porque ela enxerga certo, eu errado, sou eu errado. Às vezes eu falo, é preta. Ela, que preta? É azul escuro. Aí eu vou lá, não é possível, é azul escuro.
O que para uns é veneno, para outros é inofensivo ou salutar. Então nós percebemos que até na recepção, nos sensores do corpo biológico, há modificações. Que dirá então numa imensidão do universo, em tudo que a gente está vendo, né? São muitas as variações. A mesma na questão 33, né? Então vamos lá. Kardec insiste em tentar entender o fluido cósmico universal. Ó. A mesma matéria elementar, a matéria base, né? É suscetível de experimentar todas as modificações e de adquirir todas as propriedades. Ou seja, todas as propriedades, as transformações, tudo vem desse bendito material elementar, dessa matéria elementar, fluido cósmico universal. Ela consegue experimentar todas. Não tem uma que não. Tudo vem daí, tudo se transforma daí. Kardec está insistindo. E os espíritos estão com calma, falando sim. Toda vez que ele pergunta, eles afirmam. E amplia mais uma informação. Experimenta todas as modificações. E nas suas transformações, adquire todas as propriedades. Então os espíritos vão responder: sim. E é isso o que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. Se tudo vem da mesma fonte, quer dizer que tudo está em tudo. Tudo está interligado. Porque se tudo tem fluido universal, tudo está interligado por ele. Kardec faz o seguinte, ele faz uma nota e depois ele inclui ainda uma explicação nisso. Então é por isso que surge, né? Tudo está em tudo, porque nós estamos mergulhados nesse fluido cósmico universal. Se os espíritos dissessem para Kardec agora, não, nós teríamos que voltar lá atrás e a composição, princípio espiritual, princípio material e fluido cósmico universal, teria que ter algum outro elemento ali. Porque tudo viria dali? Não, então da onde vem? Como eles afirmaram, é dali. Tá? Então Kardec traz a nota, ó, uma nota de rodapé do livro. Ó. Este princípio explica o fenômeno conhecido de todos os magnetizadores. Quem são os magnetizadores? Aqueles que conseguem agir pelos fluidos magnéticos. Se tudo está em tudo, é lógico que de um estado bem mais primitivo, bem mais avançado, não no primitivo, os magnetizadores são alguém que consegue manipular fluido cósmico universal. Não na sua pureza, nas suas diversas transformações. Este princípio explica o fenômeno conhecido de todos os magnetizadores, e que consiste em dar-se, pela ação da vontade, a uma substância qualquer, a água, por exemplo, propriedades muito diferentes, diversas, um gosto determinado e até as qualidades ativas de outras substâncias. Então não é só no espiritismo que a gente encontra isso. Se nós formos na igreja católica, no catolicismo, tem a aguinha benta, que alguém modificou as propriedades da água. Por efeito magnético, não vamos nem pensar como. Tá? Água fluidificada. Tem água que muda o gosto? Tem. Tem água que muda a cor? Tem. Tem água que muda cheiro? Tem. Então há muitas propriedades, diversas propriedades, vinda da questão do magnetismo, ou seja, da alteração no fluido.
Só que tem um ponto, né, que ele colocou aqui, ó, que nós não vamos falar disso sobre agora. Mas precisa ter a condição de manipular os fluidos e mais a ação da vontade. Sem a vontade, nós não direcionamos para a alteração. Nós não vamos falar sobre isso hoje, tá? Desde que não há mais de um elemento primitivo e que as propriedades dos diferentes corpos são apenas modificação deste elemento, o que se segue é que a mais inofensiva substância tem o mesmo princípio que a mais deletéria, que a mais danosa. Então tudo vem do mesmo lugar. De novo ele está voltando, né? Assim, a água que se compõe de uma parte de oxigênio e duas de hidrogênio, o H2O, se torna corrosiva multiplicando-se a proporção de oxigênio, H2O2, que vai virar a oxigenada, né? Transformação análoga se pode produzir por meio de ação magnética dirigida pela vontade. Então, nossa vontade pode produzir a alteração. Se a gente leva isso a um nível... Nós falamos de Jesus transformando a água em vinho. O quanto de energia precisaria disso. Então, é possível? É possível. Mas quanto de manipulação de fluidos nós temos condição de fazer? Às vezes nem na prece a gente não consegue mudar muito a constituição em torno da gente. Aqui a gente traz muito forte essa questão do pensamento, né? Nós falamos da vontade, quando nós pensamos o que em torno de nós estamos manipulando de fluidos. Pensamentos ruins, negativos, medo, é isso que a gente manipula em torno de nós. E o inverso também. Então eu trouxe para nós, lá do Livro dos Médiuns, o Laboratório do Mundo Invisível, onde Kardec vai abordar vestuários dos espíritos, formação espontânea de objetos tangíveis, modificação das propriedades da matéria e ação magnética curadora. Nesse item nós vamos falar sobre a modificação das propriedades da matéria, no item 130. A existência, ele vai afirmar de novo, né? É só uma confirmação, ó. A existência de uma matéria elementar única está hoje quase geralmente admitida pela ciência e os espíritos, como se acaba de ver, a confirmar. Então, a ciência também está caminhando por esse passo, né? Todos os corpos da natureza nascem dessa matéria, que pelas transformações por que passa, também produz as diversas propriedades deste mesmo corpo. Daí vem que uma substância salutar pode, por efeito de simples transformação, tornar-se venenosa. Fato de que a química nos oferece numerosos exemplos, não tem nada espiritual. A química oferece um monte de exemplo a gente, fazendo combinações. Toda a gente sabe que combinadas em certas proporções, duas substâncias inocentes podem dar origem a uma que seja deletéria. Aí ele vai repetir, né? Uma parte de oxigênio e duas de hidrogênio, ambos inofensivos, formam a água. Juntai um átomo de oxigênio e tereis um líquido corrosivo. Sem mudança nenhuma das propriedades, às vezes a simples alteração ou organização, né, no modo de agregação molecular, basta para mudar as propriedades. Então, às vezes, eu não preciso mudar nenhuma proporção. Eu não preciso aumentar nada. Às vezes, apenas eu alterando o modo como eu faço a agregação das moléculas, já altera as propriedades. Porque eu estou achando, então tá bom, se eu pego aqui, misturo com ali, dá lá. Não, se eu organizo diferente as moléculas, eu já tenho algo diferente. Assim é que um corpo opaco pode tornar-se transparente e vice-versa.
Depois ele vai fazer uma pergunta sobre isso. Então ele falou assim é que a gente consegue transformar algo que é opaco em transparente. Alguém conseguiu imaginar isso? O que aos nossos olhos é opaco, se a gente consegue fazer uma alteração molecular, não é incluir nada, só alterar as organizações da molécula, ele se torna transparente. É loucura, não é loucura? E vice-versa. Se tem algo transparente, a alteração molecular eu consigo fazer ficar opaco. Então tem coisa aqui que está transparente. Se a gente mudasse a organização molecular, ficaria opaco. Pois que ao espírito é possível tão grande ação sobre a matéria elementar. Concebe-se que lhe seja dado não só formar substâncias, mas também modificar-lhes as propriedades. Então nós podemos formar propriedades unindo ou nós podemos alterá-las, fazendo para isso a sua vontade o efeito de reativo. Ou seja, para que ela possa reagir, precisa ter a vontade. Então Allan Kardec vai trazer agora um comentário daquela questão ainda. O oxigênio, o hidrogênio, o azoto, que é o nitrogênio, né? O carbono e todos os corpos que consideramos simples são meras modificações de uma substância primitiva. Aquilo que a gente encontra na tabela periódica veio do fluido cósmico universal. Certo? São meras transformações. Na impossibilidade em que ainda nos achamos de remontar ou de imaginar, né? A não ser pelo pensamento, a esta matéria primitiva, esses corpos são para nós verdadeiros elementos e podemos, sem maior consequência, tê-los como tais até nova ordem, porque no tempo de Kardec, até nova ordem, podemos considerar sem maiores consequências, porque naquele tempo de Kardec eles estavam descobrindo os corpos simples. Para ele, o máximo que a ciência estava chegando é compreendendo a questão dos átomos. Então, isso que ele está falando, ele poderia pensar assim, isso é loucura, mas Kardec fala, não, eu posso aceitar isso com maior tranquilidade, sem maiores consequências, até nova ordem, até novas descobertas da ciência. Porque depois foi evoluindo e foi se confirmando. Então o que ele está dizendo? A informação dos espíritos não estão contra a ciência. Tem que esperar a ciência avançar. Não tem nada contrário. Na verdade, o que eles estão dizendo está à frente do tempo, considerando o tempo de Kardec, né? Ao pouco nós vamos chegando lá. Né? Hoje nós estamos falando de estrutura subatômica, que lá atrás foi falado e descartaram a ideia. 200 anos depois vieram reconsiderar a possibilidade de novo. E é o que hoje nós estamos caminhando, né? Não parece, na questão 33A, não parece que esta teoria dá razão aos que não admitem na matéria senão duas propriedades essenciais, a força e o movimento. Então havia uma teoria daquele tempo, é o que ele está colocando para nós, que dizia que a matéria só tinha duas propriedades essenciais, a força e movimento. Tanto que Aristóteles vai dizer, há 300 anos antes de Cristo, que para que um objeto parasse de ter movimento, obrigatoriamente ele precisaria deixar de ter uma força. Então só não teria movimento quando não tivesse força.
dizendo que era uma propriedade essencial da matéria. Nós estamos falando isso antes de Cristo. Então Kardec está dizendo, ó, não parece que isso que nós estamos falando, que tudo vem se transformando do fluido cósmico universal, ou seja, tendo movimento, recebendo força, não parece que está confirmando essa teoria? Entendendo que todas as demais propriedades não passam de efeitos secundários, ou seja, vêm das suas transformações, das manifestações, que variam conforme a intensidade da força e a direção do movimento? Será que isso não dá combustível para aqueles que acreditam que só existem essas duas realmente propriedades essenciais da matéria? Nós entendemos isso da força do movimento. Existiu uma teoria afirmando que a matéria vinha daí, as propriedades da matéria era força e movimento apenas. Será que é isso? Então os espíritos vão falar, é acertada essa opinião. Esse olhar que tudo vem, está certo. Essa teoria que lá atrás foi trazida e depois parou, ela está correta. Porém, então o que ele falou, é acertada esta opinião da força do movimento. Porém, ou mais, falta somente acrescentar, e conforme a disposição das moléculas, como outra mostra, por exemplo, um corpo opaco que pode tornar-se transparente e vice-versa. Está tudo certo. Essa questão da força, como ele traz, e do movimento, está certo. A única coisa que está faltando é nós lembrarmos que se eu mudo a disposição molecular, eu posso ter um corpo opaco virando transparente e vice-versa. Nós temos que pensar que transparente é aquilo que eu não vejo. Então, se eu tenho, como ele está colocando para nós, força, se eu tenho movimento, se eu tenho direções diferentes, intensidades e forças diferentes, se eu faço apenas uma modificação na ordem molecular, eu consigo alterar o objeto, a matéria, de corpo opaco para transparente e vice-versa. Alguém já viu isso acontecer? Há pouco tempo atrás, a ciência, vai pouco tempo, agora, moderno, isso aí é tecnologia atual, trouxe exatamente isso. E às vezes vocês já viram na internet e não estão associando uma coisa com a outra. Vamos lá. Existe uma película que chama eletrocrômica, que ela altera justamente quando a gente solta uma descarga elétrica nela, ela muda a propriedade. Você já ouviu falar de película eletrocrômica? Ou película inteligente, vidro inteligente? Você deve estar pensando que isso aqui é um plástico comum. E realmente é um plástico, mas não comum. Nós temos nesse plástico 2 contatos e um fio pendurado. Já podemos ver que corre energia por aqui. E o que isso aqui faz é o seguinte: temos 5 plásticos aqui, mas no centro de 2 camadas plásticas nós temos cristal líquido. E quando não está ativada a energia nessa película, esses polímeros do cristal ficam desordenados. E quando a gente liga a fonte na energia, o que acontece é isso, transparência. E essa transparência acontece porque os polímeros se organizam ao receber energia, e aí nós temos uma película transparente. Sem energia, totalmente opaca. Tem lugares que tem banheiros assim. É isso. Banheiros públicos assim. Não, tem no Brasil já agora. Quando a gente lança a corrente elétrica, eles se organizam, as moléculas se organizam e aí fica transparente.
Quando falta energia elétrica, eles bagunçam e fica opaco. Então, está falando de algo de 1857, que parece ser uma loucura, mas que hoje está ligado nas portas de banheiro. Quando você fecha a porta, corta a energia, pum, trava, os vidros ficam todos brancos. E quando você abre, ele fica transparente. O que parece ser uma loucura, conforme nós vamos entendendo os exemplos práticos, a gente vê quanto que é simples esse olhar. Sem colocar nenhuma substância a mais. Então, quando a gente fala de fluido cósmico universal, você vê, coloquei a fonte da energia ali e modificou a constituição do material. Tá tudo certo? Ficou mais simples agora. Então, vamos lá. Então, aqui Kardec falou assim, ó, bom, já que as variedades materiais dependem da organização molecular, foi o que nós vimos no vídeo. As moléculas têm forma determinada. Há uma estrutura molecular determinada. Só que naquele tempo nós temos que lembrar de novo, não tinha nenhum rastro dessa ideia. A ciência não estava olhando nada dessa questão da forma molecular. Kardec está à frente do seu tempo anos-luz, perguntando sobre isso. Porque nem se imaginava uma forma para aquele tempo. Hoje nós sabemos de toda a estrutura molecular que existe, mas naquele tempo, não. Sim, certamente as moléculas têm uma forma, porém não sois capazes de apreciá-la. Naquele tempo, 1857, nós não tínhamos tecnologia para conseguir apreciar. Eu precisaria ter um microscópio avançado que pudesse penetrar muito para conseguir então analisar a questão molecular e compreender a forma molecular. Então eles estão dizendo, naquela época, confirmando agora, a ciência já confirmou isso. Então, existe uma forma determinada? Existe. Porém, não são capazes de apreciá-la. Não tem instrumento para isso. Os sentidos não vão deixar, os olhos normais nossos não vão deixar. O tempo passa, nós ganhamos condições de apreciar pelas descobertas científicas. E aí nós mergulhamos o olhar pelo microscópio e nós começamos a entender que há uma forma determinada, definida das moléculas. Tudo isso a gente às vezes fica pensando, mas o que tem a ver, né? Essa questão da ciência com a doutrina espírita. Tudo isso é para entender que muita coisa que a gente não entende no decorrer da evolução, nós vamos encontrando sentido. Porque às vezes se eu tentar achar resposta para alguma coisa hoje, talvez eu não tenha. Exemplo, a película que nós trouxemos. Eu fico imaginando naquele tempo alguém pensando como que pode algo transparente ficar opaco e vice-versa. Tanto que nós falamos e nós não lembramos, depois lembrou do banheiro, mas de imediato não. Você viu aquele carro, dependendo da cor da roupa que a pessoa passa perto? Ele muda de cor. Organização molecular. Muda mesmo. Só que ela já tem uma forma determinada, essa forma não vai mudar. Vai só organizar de uma maneira ou de outra. Mas a forma dela é aquela. É aquela. A construção molecular é aquela. Só que agora ele vai perguntar justamente sobre isso, ó. A 34A. E nós vamos encerrar propriedades da matéria. Esta forma, ela é constante ou ela muda? Essa forma molecular, essa estrutura molecular, ela é sempre a mesma, da mesma forma, ou ela varia?
Kardec é um gênio, né? Então vamos para as respostas. Constante a das moléculas elementares primitivas, as moléculas simples, né? Variável a das moléculas secundárias, que mais não são do que aglomerações das primeiras. Então nós vamos pensar, né? Constante a das moléculas elementares primitivas. Então nós vamos pensar aquelas que têm pouco átomo, pouca aglomeração atômica, que são os elementos que nós encontramos simples, os corpos simples de análise lá na tabela periódica. Quando ele vai falar das moléculas secundárias, já são variáveis essas estruturas, porque eu vou depender de quanto de aglomeração eu estou colocando das primárias. Vou voltar na água de novo, H2O, coloca 2, então dependendo, então ela vai ser variável, a estrutura muda. Porque o que chamais de molécula, longe ainda está da molécula elementar. Então está dizendo, eu estou deixando você tratar tudo como molécula, porque está muito longe de você entender dessa molécula, esse tijolinho chamado fluido cósmico universal aqui. Vou trabalhando na molécula de vocês aí, porque essa daqui está muito distante ainda. E aí, se a gente voltar lá na questão 33, a resposta é nós vamos voltar no finalzinho, ó. Por isso eu não tô achando ela aqui. Mas é de novo aquela ideia de que tudo está em tudo. Então é o que ele está falando. Olha, você está falando de molécula, e essa molécula que você está dizendo, ela faz parte dessa molécula elementar. Nós estamos falando lá do princípio material. Ela faz parte, mas está muito longe de você entender ela na decomposição material, você chegar nela na pureza. Está muito longe ainda. Tá? Tudo em ordem? Tá. Alguma dúvida?